E aí, pessoal? Tudo beleza? Bem-vindos a mais uma história da nossa série Santos Heróis. E olha, hoje a gente vai mergulhar numa aventura épica com um herói que, sério, acho que ninguém esperava. Um Papa. Se prepara aí para conhecer a história incrível de São Pio V. Pois é, né? Quando a gente pensa em Papa, a gente imagina logo um líder super sábio, santo, mas a história de São Pio V, nossa, é cheia de ação. Tem uns desafios gigantescos e uma batalha que literalmente mudou o rumo da história. Então, bora lá mergulhar nisso. Bem, toda grande aventura começa com uma história de origem, né? E a do nosso herói não é diferente. Antes de ser o famoso Papa Pio V, ele era conhecido como Antônio Michele Ghislieri. Ele nasceu numa família bem simples, mas desde pequeno já mostrava uma coragem e uma fé fora do comum. Naquela época, a igreja estava passando por muitos desafios, um período que a gente conhece como Contra-Reforma. Pensa assim, era como se um navio gigante estivesse no meio de uma super tempestade, precisando de um capitão muito firme para segurar o leme. E esse capitão foi o nosso herói, que foi eleito Papa e escolheu o nome de Pio V. E assim que ele assumiu o comando, o Papa Pio V já recebeu uma missão gigante, daquelas com tarefas que pareciam, assim, impossíveis. Mas todo grande herói tem que provar seu valor, né? E ele tinha 3 grandes missões pela frente. A aventura dele basicamente se dividiu em 3 partes. Primeiro, cuidar de quem mais precisava, os pobres. Segundo, dar uma organizada e fortalecer a igreja por dentro, quase como um mestre que treina seu exército. E terceiro, proteger a fé de uma ameaça enorme que vinha vindo. Para cumprir a primeira missão, ele criou uma ferramenta super poderosa, o Monte de Piedade. E não era uma montanha de verdade, tá? Era tipo um banco especial para ajudar a galera que estava passando necessidade. Isso já mostrava que o coração do nosso herói era tão grande quanto a coragem dele. E para a segunda missão? Aí o Piovi agiu como um verdadeiro general. Para deixar a igreja forte, ele criou tipo um mapa da fé, o catecismo, para todo mundo saber direitinho o caminho a seguir. Ele também deu uma organizada geral nas orações, nas missas, tudo para a igreja ficar mais unida. E não parou por aí. Ele combateu umas coisas erradas que estavam acontecendo, garantindo que os líderes da igreja estivessem focados na missão de verdade. Mas enquanto o Papa Pio V arrumava a casa, uma sombra gigantesca apareceu lá no mar. O Império Otomano vinha avançando e ameaçava invadir a Europa inteira. O momento mais tenso da nossa aventura estava prestes a começar. A frota inimiga era de arrepiar, eram quase 300 navios de guerra, imagina só, um exército flutuante gigantesco, super poderoso. Sério, parecia uma batalha impossível de vencer. O perigo era muito real e o futuro de todo mundo estava em jogo. Só que o Papa Pio tinha uma arma secreta, uma que era mais poderosa que qualquer canhão. Ele não pegou uma espada, não. Ele pediu para toda a cristandade pegar o seu terço. Ele sabia que a força de verdade não ia vir dos navios, mas da oração e da ajuda de Nossa Senhora. E aí chegou o grande dia, 7 de outubro de 1571. Ao meio-dia, a Batalha de Lepanto começou. O barulho devia ser ensurdecedor, o combate super feroz. Por 3 longas horas os guerreiros lutaram com toda a bravura. E então, quando a tarde já estava caindo, o impossível aconteceu. A Liga Santa, que era o exército cristão, venceu. Essa vitória foi tão inacreditável que todo mundo sacou na hora. Não foi só uma vitória militar, foi um milagre. A maré da batalha virou de um jeito que ninguém conseguia explicar. A vitória foi atribuída diretamente à oração do rosário que o Papa tinha pedido. E o mais legal é que, lá em Roma, na mesma hora da vitória, o Papa teve uma visão e soube do resultado. Assim que a notícia oficial chegou, ele mandou tocar todos os sinos da cidade numa festa só. E para que ninguém nunca mais esquecesse daquele milagre, ele criou uma celebração especial, o Dia de Nossa Senhora do Rosário. Mas a aventura de Pio V não acabou ali, não. As ações heróicas dele deixaram um legado, uma herança, que dura até os dias de hoje. A missão dele continua inspirando a gente. E uma das maiores obras dele, gente, continua vivíssima. Lembram do Catecismo Romano, aquele mapa da fé? Então, a estrutura genial que ele criou, com 4 pilares, é a mesmíssima que a gente encontra no Catecismo da Igreja Católica que usamos hoje em dia. O mapa dele ainda está nos guiando. Depois de uma vida com tantas batalhas e vitórias, nosso herói faleceu em 1572. Mas claro, a igreja nunca se esqueceu da coragem dele. Anos depois, ele foi beatificado
e, finalmente, canonizado, recebendo o título de santo. A aventura dele aqui na Terra terminou, mas a sua missão lá no céu continua. E é por isso que hoje a gente pode pedir a ajuda dele. São Pio V, que foi esse herói tão corajoso na Terra, rogai por nós. E agora fica uma pergunta para a gente pensar. Foi o cuidado dele com os pobres? A coragem de reformar a igreja? Ou aquela fé incrível durante a batalha? O que nessa grande aventura mais inspirou cada um de nós? Uau, que aventura, hein? Se essa história te ajudou a ver como a fé pode ser poderosa, já deixa aquele like pra gente saber. Isso ajuda demais o canal a levar mais histórias de heróis da fé para outras pessoas. E se por acaso você ainda não faz parte da nossa turma, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre fé, doutrina, Bíblia e tudo mais. Agora eu quero ouvir vocês. Já tinham pensado sobre isso antes? Ficou alguma dúvida? Ou de repente tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu leio tudo com o maior carinho e quem sabe a sua pergunta não vira o nosso próximo encontro? Valeu, pessoal, e até a próxima!